Hebreus capítulo 13, versículo 13. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial. Quando eu era rapaz novo, observava que os crentes cantavam um hino que parecia um pouco estranho. Cada estrofe começava com as palavras fora do arraial. Várias vezes em conferências, onde havia bastante gente, pareciam cantar este hino com um entusiasmo especial. Infelizmente, o hino não foi traduzido para o português. Com o passar do tempo, eu ouvia o termo tanto na conversa dos crentes como nas reuniões. Pelo tom de voz, eu percebia que estar fora do arraial era algo muito importante e até bastante privilegiado. Não me lembro do exato momento quando encontrei o versículo em Hebreus capítulo 13, versículo 13. Observei que o versículo orientava o povo de Deus a sair fora do arraial. Confesso que, embora convencido pela própria atitude dos crentes, que era algo importante, não pude entender quase nada do sentido do versículo. O que significava o arraial? Por que tínhamos que sair fora dele? Em que sentido o Senhor Jesus estava fora do arraial? Reconheço que levou muitos anos para que eu tivesse uma visão clara do sentido e da importância do versículo. É provável que ainda tenho algo a aprender sobre ele, porque a palavra de Deus é inesgotável. Muitos amigos têm visto quadros do tabernáculo que foi construído de acordo com a especificação dada em Êxodo, capítulos 25 a 40. Os quadros normalmente mostram o tabernáculo dentro de uma área cercada com cortinas de linho, Êxodo capítulo 27, versículo 9. Em volta desta área, o povo de Israel montava suas barracas, e onde terminavam as barracas, terminava o acampamento, ou seja, o arraial. A parte dentro do arraial era considerado uma área santa. Às vezes, por determinadas infrações, certas pessoas tinham de ficar um tempo fora do arraial. Veja o caso de Miriam, a irmã de Moisés, em Números capítulo 12, versículo 15. Naquela religião ordenada por Deus, havia sacerdotes que eram os filhos de Arão, o sumo sacerdote. Havia também o povo comum. A distinção entre a classe sacerdotal e a classe leiga era bem destacada. Havia um altar na entrada do pátio do tabernáculo, onde se oferecia diversos sacrifícios, conforme a orientação divina. Qual era o significado de tudo aquilo? Vamos pensar num sacrifício anual oferecido no dia que era chamado o Dia da Expiação. Lemos sobre ele em Levítico capítulo 16. O sumo sacerdote Arão degolava um bode, o bode da expiação, e daí ajuntava o sangue, o levava para o lugar santíssimo dentro do tabernáculo e o espargia no lugar indicado. O corpo deste bode de expiação era levado fora do arraial. Levítico capítulo 16, versículo 27. Ninguém podia comer nada dele. Complicado? Certamente, e Arão não podia errar no procedimento, pois todos os detalhes eram muito importantes. Numa ocasião, houve um comentário sobre estes procedimentos de Levítico, capítulo 16, no jornal da minha cidade, e o repórter tentou ridicularizar as formalidades da religião primitiva. Coitado dele, desconhecido por completo que Deus estava apresentando a todos os leitores da Bíblia uma verdadeira profecia ilustrativa do dia em que o Senhor Jesus Cristo seria o sacrifício pelo pecado. O sumo sacerdote Arão era apenas uma figura do Senhor Jesus, que segundo Hebreus capítulo 9, versículos 11 e 12, era o sumo sacerdote dos bens futuros, que nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuada uma eterna salvação.
A mensagem destacada na Epístola aos Hebreus é que o grande futuro previsto nas cerimônias do Antigo Testamento já chegou. O Senhor Jesus, pelo sacrifício de si mesmo sobre a cruz, consumou de uma vez por todas a obra expiatória. Aquele sistema com a morte dos bodes e o derramamento do seu sangue ilustrava a morte de Cristo e o derramamento de seu sangue. Era temporário e, uma vez que a ilustração foi cumprida, a função acabou. Naquele tempo, antes do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, tinha de haver aquele grupo de sacerdotes que, para realizarem todas as formalidades dos sacrifícios. Mas não há mais necessidade nem vaga para os tais. A era da distinção entre a classe sacerdotal e a classe leiga já passou. Todos os salvos compõem um sacerdócio santo. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Em Cristo temos um grande sumo sacerdote que penetrou nos céus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Não havendo mais sacrifícios pelo pecado, nem uma classe de sacerdotes para oferecê-los, não pode haver mais um santuário aqui na terra. Um prédio não mais pode ser considerado um lugar santo. Se algum ouvinte, jovem crente, por exemplo, está ouvindo estes últimos parágrafos pela primeira vez, achando-os complicados, sugerimos que não desanime, pensando que é difícil demais. Vale a pena tornar a ouvi-lo e apossar-se destas verdades importantes. Voltemos para o nosso versículo em Hebreus capítulo 13, versículo 13. Muitos dos hebreus tinham sido salvos. É lógico que não podiam se sentir bem continuando a acompanhar aquele sistema de sacrifícios, etc. Foram se afastando, reunindo-se não mais na sinagoga, mas talvez em casa de algum irmão. Mas os conterrâneos os consideraram traidores. Onde se viu abandonar a velha tradição, é fácil de imaginar as críticas e também a tentação de voltar, pelo menos de vez em quando. O ouvinte se lembra que explicamos que o corpo do bode expiatório, cujo sangue foi trazido para dentro do santuário, não podia ser comido e que era levado para fora do arraial? Observe bem estas duas coisas porque são importantes. Quem pertence ao sistema antigo não pode participar do bode expiatório. As leis do sistema proíbem, mas já vimos que Cristo, com seu sacrifício, era o verdadeiro bode de expiação. Segue-se que quem insiste em pertencer ao sistema antigo não pode ter participação em Cristo. Veja como ele corresponde nos detalhes ao bode. Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus capítulo 13, versículo 12. No tempo do Senhor Jesus, o arraial era Jerusalém e fora da porta era fora do arraial. Quer ter comunhão com o verdadeiro Salvador? É obrigado a abandonar o sistema antigo, isto é, sair fora do arraial. Mas vai ser questão de sair a ele, porque ele está fora daquele sistema. Alguns ouvintes podem achar toda esta explicação um tanto irrelevante, mas será que ela é? Não podemos ver que o inimigo tem feito um grande esforço através dos séculos para restabelecer o que acabou na morte de Cristo? A distinção entre a classe clerical e a classe leiga predomina na cristandade, como também o conceito do local dos cultos ser considerado um prédio santo. A música instrumental, os dias santos, as festas religiosas são outras relíquias de algo há muito tempo ultrapassado. No mundo religioso, não encontramos o arraial do Antigo Testamento, mas sim uma imitação absurda dele. A posição de quem pertence ao Senhor Jesus está declarada.
ele deve estar separado de toda esta pretensão religiosa, que nada menos é do que uma tentativa de restabelecer o que o Senhor Jesus, pela sua morte e ressurreição, destruiu. Mas há um outro detalhe. Não podemos deixar de observar as palavras finais do versículo, levando o seu vitupério. É claro que o judeu, nos tempos do Novo Testamento, que deixasse a religião dos pais para unir-se em simplicidade com os irmãos em Cristo, sofreriam muita crítica e perseguição. Este vitupério continua até o dia de hoje para os que viram as costas para aquilo que não tem apoio bíblico para a sua existência. Entendo melhor hoje porque aqueles crentes de tantos anos atrás cantavam com tanto ardor o hino fora do arraial. É um lugar abençoado, privilegiado, único. Que nos contentamos com este lugar, mesmo com o vitupério, até que o Senhor venha ou nos chame.